Olá, obrigado por conectar com Atitudes e Diálogos Ambientais. Eu sou o Fernando Leles, criador do blog Atitudes Ambientais e Sustentabilidade, agora em formato podcast. Aqui conversaremos sobre meio ambiente e sustentabilidade. Olá, Lucílio. Seja muito bem-vindo ao LelisCast, o podcast sobre meio ambiente e sustentabilidade. Hoje nós temos aqui a presença do Lucílio. Lucílio, muito obrigado por ter aceitado esse convite e conversar conosco aqui, compartilhar o seu conhecimento sobre essas atitudes ambientais. Leles, Fernando Leles, boa tarde. É um prazer imenso estar participando aqui do LelisCast. Esse assunto me interessa muito. Seu canal ele traz uma interação comigo, uma conexão muito forte no meu dia a dia, da minha filosofia de vida. Então é um prazer estar com você, Leles. Obrigado por ter me convidado para estar participando aqui. Nós que ficamos felizes aqui. Às vezes a gente não tem oportunidade de falar para um público maior, né? A gente é profissional, a gente é colega de empresa e a gente às vezes não tem a oportunidade de estar falando com um público maior. E esse podcast tem um alcance muito grande. Vai para os Estados Unidos, vai para diversos locais aí do país. Nós estamos falando aqui com um profissional da área da segurança, mas ele tem uma formação bem interessante. Ele é técnico de segurança, tecnólogo de segurança do trabalho, tecnologia em segurança do trabalho, licenciado em História, estudante de Engenharia Ambiental e sanitarista, pós-graduado em Meio Ambiente, Saúde Pública e Biossegurança, ou seja, apesar que ele é da área da segurança, ele é muito envolvido nas questões ambientais. Lucílio, nosso tema hoje vai ser falar sobre aquele seu projeto, aquela sua atitude de melhorar o ambiente à sua volta. Você encontrou alguns problemas aí ambientais, né? E você por sua vontade própria, você mudou o ambiente à sua volta. Conte um pouco sobre sua história profissional, Lucílio. Como têm sido seus desafios ao longo da sua carreira? Você é só formado em tech segurança, né? Os ouvintes já viram que não, né? Tem formação em meio ambiente também e experiência, não é isso? Ok, Leles. Minha carreira começou em 2009 na área de segurança do trabalho. Eu tive o prazer de trabalhar em instituição hospitalar durante 3 anos. Então, já tive aquela sensibilidade ali humana de estar compartilhando as ações voltada para a questão de segurança, melhoria do ambiente. E nesse ambiente, sempre eu tive a oportunidade de estar participando em eventos, participações interessantes, assuntos que falavam sobre a questão da vida, né? A vida como um todo, né? E sempre o especialista ali estava trazendo o meio ambiente como o primeiro patamar, né? De qualidade de vida, né? A gente cuidar do meio ambiente para que o ambiente também nos devolva essa vida tão importante que a gente precisa e busque, né? Então começou para ali esse desafio. Eu sempre trabalhei em segurança. Em 2014, eu vim trabalhar em outra companhia, tá? Em outra companhia voltada para outro ramo, mas também na área de segurança, mas o interesse ambiental sempre esteve aí conectado comigo, né? Nesse olhar. Então, sempre busquei melhores práticas. Dentro das minhas participações como segurança, eu sempre encontrei um espaço ali para estar colocando o assunto meio ambiente, a preservação ambiental, pensando a cuidado genuíno como um todo, né? Não só a questão da prevenção do acidente, mas também do indivíduo pensar na natureza como um todo, né? Que isso dá um reflexo para nós. Então, essa busca, essa interação sempre foi marcante aí, um ponto que eu não consigo deixar de fora de fazer a conexão entre segurança e meio ambiente. Hoje atuo como área de segurança formalmente, mas o meio ambiente sempre está atrelado aí nas minhas relações de trabalho, no meu convívio. Não é fácil, você falou de desafio, né? Não é fácil porque as pessoas às vezes não têm tempo, não querem ouvir muito falar sobre isso, né? Quer ir direto aos pontos, mas assim, fazer as pessoas refletir sobre esse assunto tem sido um desafio muito interessante, desenvolver as pessoas nesse pensamento aí. Então é nisso que eu venho me consistindo aí nesse período todo, né? Oh, muito interessante o seu jeito a forma com qual você se interage com as pessoas, né? E também com a questão ambiental. No dia a dia, Lucílio, da sua percepção mesmo como profissional, né? Porque assim, as áreas inter se relacionam e muitas das vezes as pessoas querem ficar numa caixinha, né, Lucílio? Oh, não, essa ação é uma ação de segurança, e não ambiental. Eu sempre, assim, desse tempo que a gente está trabalhando,
e para os nossos ouvintes, né, o Lucílio ele é muito preocupado com a questão ambiental também, as coisas se relacionam. E não é somente como vocês vão perceber, não é somente no trabalho, e também fora da empresa, inclusive é isso que trouxe ele aqui para conversar com a gente. Mas, Lucílio, dá para perceber um pouquinho de interesse ou falta de atitude ambiental no dia a dia? Porque você sabe, na área de meio ambiente é uma área um pouquinho, né? Às vezes as pessoas acham um pouquinho chatinho, tem a segregação de resíduo, tem uma gotinha de óleo ali no solo que as pessoas acham que é normal. Você tem percebido que está melhorando a questão ambiental ou está faltando um pouquinho de atitude? Segregação de resíduo é uma das coisas mais faladas, né, Lucílio? Ah, tem 4 coletores de coleta seletiva e às vezes falta atitude realmente de interesse, saber qual a cor do coletor, para que serve, qual tipo de resíduo. Como é que é a sua percepção sobre isso? Bom, Lelis, assim, as minhas reflexões, assim, pô, a segurança já é uma coisa mais marcante, né? A questão de prevenção do acidente, né? Então, aquilo mais forte, aquilo já, de uma forma legal, as pessoas têm que cumprir. Ambiental também tem a legislação, é claro, mas eu percebo, assim, ainda uma falta de envolvimento prático. As pessoas gostam de ver, às vezes gostam de ouvir do assunto, gostam de ver uma imagem bonita, mas na hora de executar algo, ainda não se sente responsável. Se sente que Entendi. alguém tem que fazer isso, né? Eles se sente que alguém vai fazer por eles e não exatamente eles são as pessoas que são protagonistas dessa ação. Então, essa atitude prática de fazer, vamos fazer o resíduo, vamos verificar, vamos lá comigo fazer a coleta, vamos separar. Sempre eles acham que vai ter alguém por trás que vai Entendi. fazer, É, entendeu? Que vai ter alguém determinado que tem que fazer. Então, essa dificuldade existe, né? Existe um interesse no assunto, acho bonito, né, falar, mas assim, exercer, ainda eu acho que está muito fragilizada ainda essa atitude no indivíduo, entendeu? ter, Essa é a ati- minha ter, ter atitude, né? Tá faltando é isso. Eu conheço, eu sou treinado, eu leio, eu vejo no dia a dia, nos jornais, nas empresas, mas e atitude? Se não tiver atitude, não adianta. E, ô Lucílio, interessante, antes da gente entrar para você falar um pouco sobre o seu projeto, como é que surgiu esse interesse seu pela área ambiental? Você é filho de fazendeiro? Você sempre foi preocupado? Veio da escola, veio de um vizinho, de um parente? Como é que surgiu essa questão ambiental? Porque você praticamente é um cara da área de meio ambiente focado. cara. Bom, Lelis, aí eu vou voltar à minha infância, né? Não, eu não fui criado na fazenda, meu avô era açougueiro, Ah, fui criado pelo meu avô, minha avó dona de casa. Mas certo, assim, aqui no interior, é muito comum as casas ser grandes, e ter aqueles quintais enormes com muitas plantas, né? E exato. frutas. É uma, já começa a qualidade de vida por ali, né? Então minha Isso. avó tinha aquele canteiros, tinha planta, pé de abacate, pé de manga, até hoje tem isso lá, né? Então assim, eu fui criado nesse ambiente, esse era o meu ambiente de brincar, de correr, jogar futebol debaixo do pé de manga, subir no pé de manga e tirar a fruta, enfim. Então eu fui criado Legal. nesse ambiente, isso era muito natural e muito gostoso. Aquela quintal de cercas, né? Onde a gente puder ver o vizinho pular cerca para vir brincar, a gente pegar uma manga do vizinho ali. Então, assim, isso já foi muito marcante. Inclusive, a Entendi. gente tem essa casa, ela existe ainda até hoje, né? E não foi vendida, continua o patrimônio lá ainda, o quintal não está com aquele cuidado ainda, porque a gente mudou de lá. Mas, Ok. assim, meu interesse surgiu aí, nesse interiorzão, que as pessoas faz naturalmente acontecer a questão ambiental, aquela ventilação natural. Hoje eu gosto muito de ventilação natural, nem gosto muito de ar-condicionado. Então, a Ok. gente cria naturalmente isso e acaba adaptando muito fácil, né? Então, assim, meu interesse surgiu aí desse interior, viu, Léo? Nesse quintal Legal. aí, muitas plantas, canteiros, ajudando a molhar, cheirinho ali. Então, Entendido. naturalmente nasceu, viu? Bacana. Eu também, eu não fui criado na cidade, nasci, fui criado na cidade. Uma curiosidade à parte aqui, Lucília, eu da minha família, né, que são de pessoas bem idosas, eu sou o mais novo, eu fui o único que nasci no hospital. Olha que curiosidade. Os outros irmãos nasceram em outras condições aí, né? Porque eu me lembro, eu tenho um irmão que nasceu até em Cachoeira, mas eu, próximo à Cachoeira. E eu, sim, nasci no hospital, então eu vim semelhante à sua ideia. Eu ia muito na roça com meu pai, visitar meus parentes lá, mas também meu quintal tinha abacate, pé de jiló, e é daí que vem, então nós estamos conectados com isso. Lucílio, vamos iniciar então o objetivo do nosso podcast, que é falar sobre o seu projeto. Como é que surgiu essa ideia, né, de mudar o ambiente à sua volta, né? Como é que surgiu?
os primeiros passos aí que a gente percebe para os nossos ouvintes, o Lucílio mora num local, num bairro, e próximo a esse local tinha uma área de vegetação, né, Lucílio? Uma área de Isso tinha vegetação. uma área verde, né? Mas não estava verde, né? Tava Ah, muito seca mesmo. entendi. Aí o Lucílio percebendo as condições e começou a mudar esse ambiente à sua volta e a gente percebe que o local está muito agradável. Pode falar sobre isso, Lucílio, por favor. Pô, Léo, fazendo a conexão com tudo isso que eu comentei da minha infância, morei em São Paulo, na capital, morei em BH, e sempre sonhei em morar num espaço, voltar, né? Aquele quintal. Certo. E eu tive o privilégio de morar num bairro aqui em Montes Claros, né? Em 2015, e um bairro que tem bastante verde, bastante Ok. árvores, e eu gostei muito, então foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, né? E a gente comprou uma casa aqui bem próximo, né? E coincidentemente, de frente à minha casa, tem um lote grande, né? E quando eu saí de frente para esse lote, as primeiras vezes que comecei a visualizar, foi felicidade e ao mesmo tempo tristeza, porque esse lote estava com muito entulho e muito lixo, né? Lixo, resto de obras, que é um bairro que está em construção, Ok. e começou muita entulhos e lixos ali. Então Ok. eu comecei a visualizar, olhar para aquele lote de forma bem natural mesmo, e falar, puxa vida, eu sempre sonhei morar num espaço grande como esse, porém não gostaria de ver esse lixo. E comecei a pensar, né, como é que eu vou fazer para mudar isso, chegar próximo daquele quintal que me retorna essas lembranças tão interessantes da minha vida, né? E Ok. como na minha empresa de segurança, tudo a gente pensa nisso também, de melhorar a qualidade de vida, de trabalho, eu comecei pessoalmente mesmo, coloquei uma luva, um saco na mão de lixo e comecei a ir lá catar aqueles plásticos leves, aqueles O papéis. nome disso é atitude, Lucílio. Mas Atitude, Lelis. Então, assim, comecei a fazer essa coleta individual mesmo, né? E aí eu comecei fazendo, coletando, alguns vizinhos olhavam, achavam estranho, né, o que eu estava fazendo, se trabalhar na prefeitura, se era do controle de zoonose, né? E eu estranho, né? comecei a coletar. Então eu comecei a virar uma prática. Então Ok. os vizinhos vieram morar vizinhos próximos de mim, né? Então aquele costume de sair na porta, ficar conversando, eu já saía com um saco e uma luva na mão, né? O que Legal. você vai fazer? Vai coletar de novo? Vou coletar de novo. E comecei a ir, né? Então, quando eu comecei a coletar, aí eu comecei a ganhar um apoio de um e de outro ali, começou a ver Você foi interessante, né? impactando as pessoas pelo exemplo. Impactando, né? Aí eu falei, um dia eu reuni uns três vizinhos que estavam mais próximos ali, já te criei esse vínculo, né, de dialogar. Eu falei, que tal a gente pegar aquele entulho, né, pegar aquele entulho que é de obra, enfim. Aí eles começaram a movimentar também, né? Aí eu marquei um dia de manhã, né? Legal. Foi no domingo cedo, né? Falei, então amanhã todo mundo poderia vir aqui, tinha umas quatro, cinco pessoas, né? Ok. Eu tenho sacos de lixo aqui e luvas, a gente pode vir? Tinha uns seis, né? Uns três falou, acho que dá para vir. Então, às 7 horas da Legal. manhã no domingo, né? A gente saiu, aquele grupo, né? Vamos coletar, né? E eu percebi que eles começaram a sentir um certo prazer naquilo, né? Aí juntamos aquele sacão de lixo grande, né? Bastante plástico, enfim, resíduos, às vezes resíduo caseiro, né? Pegamos aquele sacão, tiramos foto, né? Aí falei, vamos criar um grupo aqui do bairro, né? Pra Que gente fazer esse grupo, legal. fazer esse movimento, né? Que tem outros pontos também, né? Mas esse de frente à minha casa foi onde eu iniciei ali o piloto, né? Ok. E comecei a jogar essas fotos. Aí nesse grupo, no grupo tinha 15, 10 pessoas, começou a aumentar as pessoas, nem todos se engajaram, mas eu percebi que eles começaram a ficar interessados no assunto, né? Olha só. Aí algumas pessoas me procurou depois, você me chama quando você for de novo? Falei, beleza, vamos marcar de novo, a gente vai. E aí assim foi, Léo, começou a criar uma rotina, né? De vez em quando, ó, gente, mutirão do lixo. Aí aquele grupo de três começou a virar seis, né? Olha que Aí já legal. começou a aparecer gente com sacos também. E aí a gente começou a fazer essa limpeza. Só que aí chegou um ponto que a gente não conseguia tirar o restante, porque era muito pesado, né? Falei, bom, pessoal, aí nós precisamos fazer um contato, né, com o órgão público, né, para a gente conseguir verificar essa área aqui, se é uma área verde, se não tem, se é propriedade particular. E aí a gente fez contato, né, com a prefeitura aqui da região, identificamos que é uma área pública, né, uma área Ok. de preservação ambiental. E aí a gente pediu apoio, né, para fazer essa máquina, conseguir uma máquina, fazer uma limpeza. Aí a gente conseguiu esse contrato, essa máquina veio aqui, né? Depois a gente fez ali um ofício, né? Alguém tinha que fazer o, falei, eu faço o ofício, né? Qual que é o nome do doador, E já pega já assinatura, já já, Lucílio, vamos fazer um passo a passo aqui sobre esse seu esse aqui, projeto aí, né? para que as outras pessoas também, né, queiram fazer. Mas aí pode continuar. E aí começou, né, Leslie? Essa máquina fez essa limpeza, né? Fez Mesmo mais ofício. pesado. Ok. Aí fez mesmo ofício, vinha a prefeitura, eles vieram aqui, fizeram a coleta.
Aí eu trouxe umas madeiras da onde meu serviço, umas restos de madeiras assim para Ok, poder fazer tipo cerquinhas. entendi. Aí comecei a achar resto de material que poderia fazer tipo um cercado para ficar E o bonitinho. nome disso é reaproveitamento. E essa área começou a ganhar um corpo bem diferente, uma visão bem mais interessante, sabe? Legal. Ficou mais limpo o local, as pessoas que passam por lá começaram a interessar mais, começou a achar que era uma área que estava assim preparada para algum tipo de empreendimento, né? Mas o empreendimento nosso era ambiental mesmo, né? Era E assim, e essa área começou a tomar esse patamar de ficar nesse ponto, uma área limpa, conservada. A gente marcou aí depois algum evento assim interativo ali, né, para chamar as pessoas para lá para ver que a gente tinha uma área que podia usar como uma área de lazer, legal. E entendeu? que lazer foi esse? Um piquenique, um churrasquinho? Léo, a gente já fez vários eventos, É tá? mesmo? Tem um evento que eu comecei a busquei, pessoal, vamos fazer uma fogueira, né? Era naquela época de festas juninas, né? Sei, Aqui sei. na nossa região. E aí, como é que é essa fogueira? Quanto a ficar? Não, cada um traz um prato aí, né? Mas a Legal. ideia é que trouxesse eles para o local. Que eles Muito. sentissem que tinha um local para fazer uma fogueira, né? Uma fogueira organizada, né? Então, cada um, a primeira fogueira a gente fez ali com um grupo de pessoas, na fogueira, trouxeram umas mesinhas, colocou do lado, as pessoas vieram, sentaram com algumas crianças, entendeu? Mas que lugar legal, hein? Então, assim, nesses eventos, a gente começou a ganhar mais pessoas. Então, pessoas de longe, de um bairro distante, de ruas mais afastadas, começou a interessar por aquilo, né? Porque quem não quer ter um lugar para você fazer uma fogueira, né? Pra você divertir, Agradável. É, você sentar exato. e ficar à vontade, né? Então, nem todo mundo tem essa oportunidade. Então, eu comecei a mostrar para eles que esse espaço serviria para isso, né? E não era Exato. um espaço meu que eu estava cuidando, era um espaço para todos, né? Exato. Inclusive para as crianças, né? E depois da fogueira, a gente falou assim: ah, mas a fogueira acontece só anual. Ah, vamos fazer uma feijoada aqui. Vamos fazer uma feijoada aqui. Mesma coisa, né? Vamos fazer uma vaquinha aqui, fazer uma feijoada, um fogão de lenha, né? Nesse local. E aí, assim, vocês alcançaram o final já do projeto. Agora eu vou fazer uma pergunta, entre aspas, uma pergunta até boba, né? No final dos eventos, não fica um copo plástico no chão, né, Luci? Aí, Les, é interessante, porque o pessoal já vai com aquela cultura, né? Você está Legal, tá vendo? limpando, você vai. Já tem aqueles sacos dos pontos estratégicos. A gente colocou Muito lixeira bom. também, né? Bacana Lixeira de demais. madeira, pintadinha, bonitinha. Então, no final, todo mundo coleta. E hoje está um Exato. exemplo. A gente tem algumas oportunidades ainda para ser feito nesse local, né? Ok. Tem que fazer uma canalização maior, né? Ampliar, né, essa área, tomou um corpo já grande, mas ainda a gente fez uma mudança. Quem hoje olha que estava aquele chão e hoje olha essa área e fala assim, nossa, que lugar, que ficou bacana. E sem contar as mudas, né, de plantas, né, já começamos a plantar algumas mudas frutíferas, né? Aos poucos eu tô conseguindo aquele quintal de novo da infância aí, aproximando dele, É né, Léo? mesmo, Então, né, assim, cara? acho que É, no exato. fundo o quintal ele tá fazendo forças isso aí, aquela infância ali. Veio Então, lá quando criança, você que voltar naquele ambiente agradável de ter uma fruta, de ter uma sombra, de ter um lugar para brincar, entre aspas, né? E é hoje, o que né? te trouxe aqui, exato. Isso é importante, né, Léo? Acho que todo ser humano ele carrega dentro de si algum desejo que está ali guardado, algo que ele visualizou, que viveu, que gostaria de viver de novo. Às vezes num lugar diferente, com pessoas diferentes, mas a gente traz, né? A gente tem aquela vontade, né? Ouvi algo muito interessante esses dias numa reunião, assim, que todos, a gente corre, viaja, passeia, conquista e projeta, mas a gente quer, no fundo, voltar para casa, né? A gente quer ter aquele retorno. E esse retorno, com o retorno com a atitude ambiental, acho que tem tudo a ver, Tem né? tudo a Acho que ver. o ser humano não é nada sem um meio ambiente, né, Lelis? Fica agradável, né, Lucílio? Ô, Lucílio, que É. bacana. Assim, com esse seu comentário, com esse nosso bate-papo aqui, você está demonstrando diversas capacitações que você tem, né? Como liderança, como juntar as pessoas com um propósito, um objetivo comum, trazendo o conforto, a preocupação ambiental, a qualidade de vida e mudar o ambiente à sua volta. Então, você é um profissional, né? Um líder aí de bairro, de vizinhança que deu certo e que precisa ser copiada. Aí os nossos ouvintes aí do podcast, estiverem nos ouvindo, em qualquer lugar que seja no Brasil, o Lucílio vai falar para a gente já já sobre um passo a passo, assim, quais foram as atitudes, quais foram os passo a passos para que ele tivesse esse êxito. Com certeza ele iria ter, mas você também tem. Mas o Lucílio vai nos dar aí, Lucílio, um passo a passo. Então aí vem a pergunta, Lucílio. Como é que a gente, quais são os passo a passos? Eu vi que você falou do ofício, você falou que foi lá, pediram uma máquina. Se fosse para você listar, tem nossos ouvintes podem estar assim, poxa, eu queria fazer isso.
né, no meu bairro, na minha comunidade. Ok. Quais os passos a passo? Eu preciso primeiro pegar a documentação do terreno, saber se eu posso mexer, se é um terreno público. E às vezes a gente espera também, Lucílio, que tudo seja por conta do governo, né? Do município, do governo, do prefeito, e muitas vezes não. São nós que mudamos, que temos o potencial para mudar a realidade à nossa volta. Cita para nós aí, para facilitar para os nossos ouvintes, um passo a passo básico para que consiga ter êxito como você está tendo aí no seu bairro. Olha, assim, antes de falar do passo a passo, eu quero dizer assim que não é fácil, sabe? Primeira coisa, você tem que ter um desejo mais forte que você de querer mudar aquele cenário, aquele ambiente, sabe? Porque Exato, assim, as pessoas não estão, grande parte, interessados, né? De ter atitude, né? Quer ver exato. limpo, quer ver saudável, mas assim, eu fazer, nossa, né? Quem disse Nunca, isso, né? né? Sábado e domingo é minha folga, meu feriado, né? Eu não quero Exato. ter isso, né? Então, assim, esse é um grande desafio. Primeira coisa, o primeiro passo, né, é você falar assim, eu quero Eu mudar essa quero. realidade. Eu Primeiro quero, passo. assim, independente, ter esse desejo natural e saber que as pessoas vão dificultar às vezes, tá? Mas falando do passo a passo, galera, acho que é isso, né? Primeira coisa, identificar as áreas que estão mais contaminadas, que Ok. tem potencial de transformar uma área bacana, como esse exemplo que eu acabei de falar. Ok. Você mapeou, assim, identificar aquela área. Segundo, você já deu um ponto importante isso aí, entender se aquela área é pública ou privada, mas aí Exato. tem dois vertentes, né, Alex? Se for privada, a gente pode procurar também os donos e fazer essa parceria, né? Interessante isso, né? Se Ok. for público, a gente partir por essa ação junto ao governo público, à prefeitura, à Secretaria de Meio Ambiente, né? Acho que está atrelada aí, né? Eu comecei de forma muito natural, sabe, Lelas? Eu não planejei assim, vou escrever um roteiro e vai dar nisso. Não, foi algo meio natural, impulsionado por essa força, por esse desejo natural de infância Ok. aí, gostar, e foi tomando corpo, né? Então hoje, você está dizendo aí, a gente pode pensar em passos, né? Mapear umas áreas, identificar se Deixa eu ela é. só te interromper aqui, Lucílio. O nosso podcast ele tem um tempinho aqui, ele está quase encerrando, mas enfim, uma questão Não, bem interessante aqui seria o seguinte: primeiro é a vontade de fazer, vontade de ver limpo, né, o local, se é que está sujo e tal, vontade de fazer. Então, primeiro passo é assim, é individual mesmo, é da vontade de ir lá e fazer. Posteriormente, como a gente combinou, né, ver se tem quem é o dono do terreiro e tudo mais, e aí continua os outros passo a passo. Primeira coisa é a vontade, a atitude. atitude. Acho que essa ela vai ser a base, a estrutura de tudo, sabe? Porque se você não tiver essa vontade, primeira dificuldade, você vai falar, deixa pra lá. Não vou cuidar disso, não. Tá? Deixa sujo isso aí. Eu vou morar de frente a um lixão mesmo, tá tudo certo, né? Tudo Ok, certo não ficará, mas vai ser entendi. um caminho mais fácil, né? Vai se Então, acomodar, né? Se hoje, pensando nos acomodar. passos mais técnicos, né, é isso, identificar as áreas, né? Identificar as áreas que podem ser melhoradas, entender se ela é privada, se ela é pública, e um passo importantíssimo, né? Criar a correlação com o grupo ali, com as pessoas da comunidade ali, para você conseguir força. E essa criação aí, esse laço, ele tem que ser natural, né? Cada pessoa tem seu jeito, né? Quando eu falei aqui da fogueira, de fazer a feijoada, de fazer assim, foi coisas também não foi programadas, né? Por lado também eu gostaria de ter a interação com eles. Eles têm que sentir em você que você está fazendo aquilo naturalmente, né? Não está Exato, fazendo porque você está com interesse particular. Se tiver esse sentimento no meio, não vai dar certo, né? Alguém entendi. vai falar, não, eu vou fazer porque você está querendo ganhar aquilo, né? Então tem que ser um sentimento assim natural, tá? Então, identificou as áreas, fez essa correlação com os vizinhos, e entender, Lelis, que cada pessoa tem um tempo, né? Tem vizinho que no dia seguinte falou, não, eu tô lá com você. Tem outros que depois de bom tempo, de anos, que falou, não, acho que eu vou ajudar. Ele precisou ver todo o andamento para poder colocar a mão na massa, né? Precisou Então, e tem ver para outros que até crer, hoje tem né? que não colocaram, né? Entendido. Mas eu não desisti deles ainda não. Eu acho Não, que a gente é. vai conquistá-los, né? Você está com que Depois, né, a vai gente criar essa conquistá-los correlação, pelo exemplo, né? a gente fazer essa interação, para eles virem sentir a área, né? O pé é gostoso, né? Se eu estava lá e um vizinho me chamou de manhã, falou, vem cá, eu estou nessa área aqui, ele fala minha área, né? Ó, É nossa área. Ouça os cantos pássaros, ouça os cantos pássaros. olha que Falei, legal. caramba, que legal, que bonito, né? Que gostoso, né? Então, assim, esse aí é uma pessoa que já está no envolvimento, porque para ele fez todo sentido, Fez e todo talvez ele tenha sentido. um quintal de infância também que ele está
e ele está relembrando, né? Então, Vocês, você consegue, esse naturalmente, as coisas têm um potencial de dar certo. Então, os passos seria esse, assim, da gente fazer essa relação bem feita, de forma natural, mostrar para as pessoas que faz sentido aquilo e não desistir fácil, né? Porque tem pessoas que vão falar, quem tem que fazer isso aí é a prefeitura, é a Secretaria de Meio Ambiente, não somos nós. Então, pessoas que vão ficar entendido. pontuando isso aí, É, entendeu? O tempo ficar inteiro. colocando o dedo na ferida ao invés de, né, de tentar consertar. Lucílio, semelhante Mas um a... passo aí, Léo, Tá, pode mas um continuar. passo aí, Léo, importante, que é o material que a gente traz reciclável, né? Por exemplo, Ah, lixeiras, né? Tem locais por aí que a gente tem baú de madeira que o cara descarta, entendeu? Tem loja de componente que vem em baús, o cara jogar fora, serve com a lixeira, você pega um tripézinho ali, coloca, fica bonitinho, passa uma pintura, né? Então isso, quando você começa, você tem que fazer alguma coisa, sabe? Montar algo, não é tudo, mas colocou a lixeira, coloquei a lixeira, então já chama a atenção diferente. Então, cara, para pôr uma lixeira, acho que eu vou colocar uma cerquinha. Então, ó, essa colocação de um recurso, disponibilizar um material na área, ok. provoca nos demais ali o interesse, viu? Interesse, bem legal. Acho que eu sei que você falou que não tem um passo a passo, que você não tem se inscrito, mas eu te faço um convite, escreve um e-book simplesinho aí de como mudar a sua realidade à sua volta. Ou seja, já dá para você escrever um procedimentozinho, um pequeno e-book, disponibilizar para as pessoas. Mas parabéns aí pelo seu sua atitude por mudar o ambiente à sua volta, Lucília, trazer as pessoas para esse ambiente comum, resgatar as boas lembranças da infância. Isso foi muito bom. E aí, para finalizar o nosso podcast, Lucílio, para os nossos ouvintes aí no podcast, né? Você que é da área da segurança e já mostrou também seu interesse, inclusive formação profissional. Se você quiser deixar alguma dica, um agradecimento, uma dica para os profissionais novos. Eu acho que nós temos muitos técnicos de segurança, engenheiro ambiental, ouvindo o nosso podcast, querendo entrar para a carreira ou querendo mudar o ambiente à sua volta. Quais seriam as espécies de dicas ou conselhos que você daria? Bom, Léo, é um prazer, né? Agradecer a você pelo convite, vir trocar essas ideias, falar desse assunto que é tão gostoso, né? E tão necessário, né, Léo? Além de ser gostoso, é necessário, né? Que as pessoas entendam o valor ambiental, enfim. Nós precisamos do meio ambiente para estarmos vivos, para estarmos melhores, né? E a dica, Léo, é o seguinte, não pode Olá, está gostando de ouvir esse episódio? E que tal vincular a sua marca a esse podcast? Estamos à sua disposição. Bom, Léo, assim, dica para que a gente possa mudar o cenário, nosso ambiente, Léo, a gente ter atitude mesmo, a palavra já diz tudo, fazer a diferença, iniciar, não esperar que as pessoas iniciem por você, você tem que iniciar. O seu exemplo ele vai provocar que as pessoas façam o melhor também. Ver você fazendo, você iniciando, ver a sua resistência, a sua resiliência ali naquele projeto, faz toda a diferença. E para os profissionais, não ficar focado só na sua área, né, Léo? Tentar enxergar as oportunidades que o universo nos proporciona, né? Saúde, segurança e meio ambiente. Mesmo que seja de uma área específica, você pode estar contribuindo muito em qualquer área, principalmente no nosso meio ambiente. Acho que essa é a dica principal, Léo. Ter atitude mesmo e iniciar. Tá joia? E como você comentou em outro momento, que não, assim, por mais que a pessoa seja de segurança, envolver com as outras áreas, né? Que assim, segurança tem tudo a ver com a vida, né, Luci? Então, o meio ambiente também tem a ver com a vida, as equipes precisam se correlacionar e estar sempre juntas. Pessoal, então, finalizando aqui o nosso podcast, conversei com o Lucílio Borges, especialista aí na área de segurança e também meio ambiente, ou a pessoa que pratica atitudes ambientais. A gente pede aqui que você compartilhe esse episódio, que você vá lá, mude a realidade à sua volta. Lembre-se do exemplo do nosso Lucílio Borges. Aos nossos ouvintes, até um próximo episódio. Um abraço. Obrigado, Léo. Um abraço a todos. Um abraço. Olá, muito obrigado por ouvir esse episódio. Um abraço e até o próximo.